A graça e a paz seja com todos. Queridos, vamos fazer menção do Evangelho genuíno da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ele não está centrado nas formações, não está centrado na eloquência, ele está centrado na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor Jesus Cristo, por meio do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 39 do Evangelho de João, o Senhor Jesus chama a nossa atenção dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E veja que o escritor Marcos, ele começa a sua inscrição do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E veja que no versículo 4, ele registra a mensagem que João Batista pregou. João pregou o batismo do arrependimento. E veja o que diz: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecado. Quando nós chegamos no versículo 14 e 15 do mesmo capítulo 1, o apóstolo Marcos continua dizendo: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Veja que aqui no versículo 15, foi Jesus quem pregou esse arrependimento. O João Batista pregou o batismo do arrependimento. E Jesus continua pregando a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no evangelho. Veja que no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele continua a mesma mensagem. No capítulo 4 de Mateus, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem de arrependimento que João pregou, Jesus continuou pregando. Veja que no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus Cristo, tornou-se apóstolo, seguidor de Cristo. Em toda a trajetória de Jesus, ele seguiu os passos de Jesus. E ele pregando-lhe para os judeus, veja a mensagem que ele pregou no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, versículo 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha os tempos do refrigério da presença do Senhor. Veja que o apóstolo Pedro, ele continuou pregando a mesma mensagem de arrependimento. Ele falando a mesma mensagem que João Batista pregou, Jesus pregou, o apóstolo Pedro pregou a mesma mensagem. Vem o apóstolo Paulo pregando o Evangelho de Cristo, no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, versículo 30, o apóstolo Paulo prega a mesma mensagem, dizendo: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. A mesma mensagem de arrependimento. Veja que o fundamento do arrependimento é para que as pessoas reconheçam os seus atos errôneos, reconheça que errou e precisa do arrependimento, precisa do perdão, precisa da convenção. Veja que no capítulo 19 do escritor Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, veja Jesus continua falando. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Querido, o homem, ele, pelos seus atos pecaminosos, ele errou o caminho da salvação. O homem perdeu o rumo para a salvação. O pecado levou a humanidade a se perder e não acertar o caminho. O caminho dos céus para o direito de salvação, necessário foi Deus enviar seu Filho amado para se entregar em morte de cruz, para que a humanidade entendesse que para a salvação precisa do arrependimento. Sem o arrependimento não há remissão de pecado. Sem arrependimento não há perdão. E sem Jesus não há salvação. Deus envia seu Filho Jesus Cristo em morte de cruz para que o homem encontrasse o caminho. Quando Jesus estava falando ali com os apóstolos, que ele estaria voltando para os céus, Tomé vai e pergunta a Jesus como eles iriam estar com Jesus se eles não sabiam o caminho. Jesus diz, por meio do capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Cristo de Nazaré,
foi estabelecido como o caminho para o direito de salvação e vida eterna. E eu te convido nesta noite, meu querido, para você examinar as Escrituras, para que você entenda o caminho para a salvação e reconheça que você é um pecador e precisa deste perdão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus Cristo está voltando, não há muito tempo para você pensar e nem gastar a sua vida neste mundo pecaminoso. Que Deus em Cristo te dê a graça de ser alcançado por este Evangelho, em nome de Jesus Cristo.